Bom dia a todos. Enquanto o pessoal vai entrando aí, o pessoal que está ainda meio atrasadinho, nós vamos iniciando. Primeiro eu gostaria de dar boas-vindas mais uma vez aí para todos aqueles que já estão na sala e que se inscreveram para o Conexão. O Conexão Evangelizar, ele é um evento online que nasceu em meio à pandemia. Então, nós, no calor do momento da pandemia, nós resolvemos iniciar uma experiência, né, de um evento online gratuito e que pudesse colaborar no processo evangelizador nesse tempo de pandemia. E aí, na verdade, essa ideia do Conexão nasce, eu fazia um programa de mentoria, de liderança, e a minha mentora fez uma palestra individual, porque no programa de mentoria é individual, né? Ela fez uma apresentação sobre o que seria a inteligência emocional, e eu assisti aquela palestra dela, e ela falando comigo sobre isso. Cara, eu preciso que você fale sobre esse tema com os meus clientes e com o público da Dominus, né? Eu esqueci de me apresentar aí, que eu estou fazendo tanto evento online e o povo já acompanha. Eu sou o Jean, eu sou o dono da Dominus aqui, Evangelização e Marketing, e a gente está aí com vocês. Porque tem muita gente que eu já conheço na sala, mas tem muito padre novo aí que eu não conheço. E aí a gente, como eu estava dizendo, conversando com a Vani, eu decidi fazer uma palestra, que seria só uma palestra online, sobre a inteligência emocional. Só que aí, nessa ideia de fazer o Conexão, essa palestra, surge a ideia de um evento maior, de um dia inteiro, uma maratona de palestras, no qual o tema inicial foi sobre evangelização. Então, a gente falou sobre a importância da inteligência emocional no processo evangelizador, falamos sobre como as startups, por exemplo, podem colaborar no processo evangelizador, como um modelo de startups pode colaborar. Falamos sobre marketing digital, sobre jornada da evangelização, uma série de conteúdos, e ali nasce o primeiro Conexão Evangelizar. E aí agora a gente fez essa parceria com a FASBAN, com a Faculdade de São Basílio Magno, que tem um curso de gestão eclesial, gestão e administração eclesial, no qual a professora Cláudia faz parte da equipe docente, né? E a gente vai estar aí durante todo o dia com vocês. Então, alguns avisos práticos: a gente vai fornecer certificado, a faculdade vai disponibilizar certificado para os alunos que assistirem às palestras. Então, ao final de cada palestra, você vai ter uma lista de chamada que você vai preencher online, colocando o seu nome, o seu e-mail, o seu CPF, para que a faculdade possa emitir esse certificado e ela vai enviar para você digitalmente, certo? Então, você vai receber esse certificado digital, você pode depois imprimir e utilizar e disponibilizar na sua faculdade. Geralmente, para aqueles que fazem curso, enfim, pode colocar lá no seu currículo. Eu queria dar boas-vindas à Cláudia, também ao professor Irineu, que está aqui. Eu vou liberar o seu microfone, que eu vi que o senhor caiu algumas vezes aí, mas já se levantou, porque Jesus ergue o seu povo, né? Então, professor Irineu, seja bem-vindo. E aí eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse também da faculdade, né? E aí da nossa parceria juntos nesse evento. Bom dia, Jean, bom dia a todos. Tá desativado, professor, não está saindo o seu som. Estou ouvindo o som dele. Para mim está ativado aqui. Tá? Poxa, agora deu. Tá ok. Desculpa. Era o meu botão aqui que não estava funcionando. Início é de adaptações, então bom dia, Jean, bom dia a todos vocês que estão aqui. Não. De fato, eu tive alguns probleminhas aqui com o Wi-Fi. Nós temos duas redes, né? Uma aqui da parte do seminário e outra da parte da faculdade. E daí, como uma estava oscilando, aí eu mudei para outra. Então, eu ouvi apenas uma parte da sua introdução, né? Então, essa parceria aqui que nós fizemos aqui da FASBAN, né, com
com essa questão do Conexão Evangelizar, juntamente com o Jean. É uma parceria assim que nós ficamos muito felizes, né, que a nossa faculdade, FASBAN, Faculdade São Basílio Magno, é uma faculdade dos padres basilianos, do rito bizantino ucraíno católico aqui em Curitiba, na qual nós temos um curso de graduação em filosofia e nós estamos com vários cursos de pós-graduação, né, de administração e gestão eclesial, na parte do direito canônico, na parte da arquitetura e arte sacra, também na parte do aconselhamento pastoral, né? E esse evento assim é muito importante para nós, porque eu acho que assim a nossa missão e a nossa vocação aqui da FASBAN, né, juntamente com o trabalho do Jean, estão assim em perspectivas bastante parecidas, né? Ou até quase que se identificam, né? Que o objetivo principal qual é? Nós trabalhamos com a evangelização, né? Com a questão da Igreja Católica, dos valores e tal, da mesma fé, e procurando, juntamente com isso, conciliar também a parte técnica específica de cada área, né? Até nas nossas primeiras conversas com o Jean, ele sempre enfatizou isso, né? Nós precisamos seguir com a nossa missão, com a nossa fé, mas juntando a isso também a parte técnica, né? O conhecimento teórico das áreas específicas, né? E para isso nós estamos com um ótimo, com um excelente grupo de professores para esse evento nesse dia de hoje, né? Eu já estou querendo fazer uma semana. Porque é tanta palestra que parece que vai ser uma semana, né? Então eu estou assim muito, muito contente assim com a expectativa muito positiva para esse nosso dia. E já de antemão agradeço aqui ao Jean pela parceria, também aos professores que irão participar e a todos vocês que estão conosco, né? É sempre bom estar junto com os nossos, né? Com aqueles que comungam a mesma fé, os mesmos objetivos, os mesmos valores, né? E eu acho que basicamente todos nós que estamos aqui temos esses mesmos valores, esse mesmo pensamento sobre a vida, né? E quando nós unimos as nossas forças em objetivos comuns, ficamos bem mais fortes, né? Então, mais uma vez, obrigado, Jean, pela parceria. Desejo um bom evento a todos. Agradeço a todos vocês que acolheram o nosso convite. Repasso a palavra ao Jean para dar prosseguimento ao evento. Professora, seja bem-vinda, a turma é sua e vamos aprender que esse é o objetivo do Conexão, não vamos mais tomar o tempo do povo aí, porque o negócio é aprendizado mesmo para nós evangelizarmos e crescermos ainda mais como igreja, né? Aquilo que o professor falou, na verdade, o nosso grande objetivo é a evangelização e aqui na Dominus, o nosso Golden Circle, né, que a gente tem lá dentro do nosso planejamento estratégico, tem uma frase que nos define, né? Nós acreditamos que todo homem pode conhecer a Deus. E é essa frase que nos motiva no nosso trabalho aqui da agência. Então, quando a gente pensou no Conexão, quando a gente pensa nos eventos, no nosso conteúdo, no nosso blog, no nosso canal no YouTube, em toda a nossa ação, inclusive nos nossos produtos quanto agência, a gente pensa a seguinte frase: nós vamos levar a experiência para que todo homem conheça Deus, se isso é, de fato, a nossa missão, se isso se enquadra ali nesse produto, nesse serviço, nesse conteúdo, então ali é o nosso lugar, né? E por isso que a gente tem esse evento que se chama Conexão Evangelizar, justamente porque nós acreditamos que todo homem, toda mulher, né, pode conhecer a Deus. Professora, seja bem-vinda, se apresente, a turma é sua. Eu vou aqui fechar o meu microfone e o do professor Irineu e o seu vai ficar aberto para todos. Tá bom, então. Muito obrigada. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao convite do professor Irineu pela FASBAN. A gente se conhece já de longa data, né, professor? E da área de administração, mas quem é filho de Deus vai se juntando, né? Os filhos da luz vão se juntando, pode passar uma eternidade que a gente se acha para fazer, para comunicar coisas que têm consonância com a nossa fé, com aquilo que a gente tem para o mundo, né? No melhor que podemos ser, né?
Eu me sinto muito privilegiada em estar fazendo a abertura dessa maratona de palestras, especialmente porque estou falando de algo que eu gosto, né, que é da área de gestão, mas com pessoas que estão em funções para as quais eu tenho uma enorme reverência, muito respeito. Então, acreditem, eu rezei bastante para estar aqui agora, porque para mim é um momento muito especial em função das pessoas para as quais eu estou me comunicando, tá? Então, antes de tudo, tem algum frei, padre, sacerdote por Tem aí? vários sacerdotes, na verdade, a maioria aqui padres, tem Que irmãos ótimo. também. Eu quero fazer um pedido antes de começar. Eu gostaria que um sacerdote que se disponha a dar uma bênção para esse momento, abençoar esse momento. Eu gostaria muito, se isso é possível. É possível, Jean? Sim, sim. Padre Everton, eu conheço o Padre Everton, será que pode ser ele? Ou o cara que se disponibilizar. Aí me avisa ali no chat que eu abro aqui, eu peço para abrir o microfone, porque eu travei aqui o microfone. Estou vendo aqui, O tem Padre você. Everton entrou. Ó. Se o padre puder dar aí a bênção para a gente começar, padre. Bom dia. Bom dia. Então, deixa eu ajeitar aqui só um instantinho. Pegamos o padre de surpresa, padre, desculpa. Isso mesmo. Tudo bem? Tudo certo. Bem. Padre Everton é um amigo querido, porque como eu vi ele ali, eu digo, eu tenho a liberdade com ele, eu digo, eu vou pedir para ele, né? Mas que ótimo. É uma alegria mesmo poder estar novamente aí no Conexão e vamos iniciar esse dia de maratona aí de palestras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, ela possa nos conduzir, aquela que foi uma das primeiras a evangelizar, a poder anunciar a graça de receber o Cristo, Jesus em seu seio. Possamos pedir a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Santa Paulina, que hoje celebramos a memória de seu dia, possamos também viver plenamente este dia de aprendizado, de estudo, de evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, padre. Deus abençoe. Obrigada. Agora posso continuar. Devidamente abençoados. Agora só vai, né, gente? Vamos lá, então? Vamos lá. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou Cláudia Kozer, eu sou formada em administração, tenho mestrado e doutorado na área de estratégia e organizações, já trabalho com docência, educação executiva há 20 anos nessa área, e a partir de 2017 eu comecei a trabalhar muito em função de um desejo muito forte que eu tinha de empreender, de fazer alguma coisa com os conhecimentos que eu tenho e em função de um negócio que tivesse um impacto na vida das pessoas pela via da inclusão socioeconômica e, claro, com todos os cuidados com a natureza, com o ambiente, né? Então, deixa eu só mostrar aqui o nome, que fica o nome atrás, e às vezes as pessoas ficam querendo saber o que está escrito. Então, é Nobis. Nobis é o nome da plataforma da startup que nós fundamos em 2018.
Então, basicamente isso, e fui convidada para conversar sobre estratégia, né? E como que as estratégias organizacionais poderiam atribuir, auxiliar na gestão eclesial, especialmente no atingimento de alguns resultados, de alguns fluxos e tudo mais. É um tema que a estratégia é uma temática que sempre me agradou, sempre me envolveu muito, com estudos, publicações e a minha prática também, mas há algum tempo eu venho também fazendo várias adaptações no que tange as terminologias da área de gestão em negócios. E até gostaria muito de compartilhar com vocês algumas dessas impressões sobre isso. Então, vamos lá, peço permissão para compartilhar minha tela agora. Vocês visualizam bem? Sim. Ótimo. Okay. Então, o tema dessa palestra de abertura é estratégias organizacionais e como elas podem contribuir à eficiência da administração eclesial. A gente sabe que eficiência há uma certa confusão entre o que é eficiência e eficácia. A eficiência está relacionada aos meios, ao como nós atingimos alguma coisa. E a tentativa é sempre minimizar os meios, né? Fazer com o menos possível. A eficácia está relacionada aos resultados. Então, os resultados, sejam eles quais forem, sejam mais substantivos ou mais econômicos, a gente sempre trabalha no sentido de maximizá-los. Então, eficiência é minimização de uso de recursos, né? Poder fazer com menos, né? E a eficácia, o atingimento dos resultados. Diria para vocês que não dá para a gente se focar só na eficiência ou só na eficácia, mas se eu tivesse que escolher, uma delas seria o como. A gente precisa cuidar muito do como a gente realiza e desempenha as coisas em quaisquer organizações, sejam elas eclesiais ou empresariais, tá? E aí tem um desafio ético, que é um problema, não creio que seja da gestão eclesial, mas é da gestão empresarial de um modo geral, né? E essa minimização de meios, ela precisa ser ética. Ela precisa, quando a gente fala de reduzir os meios, não se trata de lidar com decisões que não sejam éticas ou que firam os direitos das pessoas de determinados grupos. Então, os fins são validados, mas os meios eles precisam ser também validados, né? Então, e na igreja a gente sabe que o crivo ético do cuidado com a vida, né, de todas essas dimensões implicadas, precisa e deve ser considerado, né? Bom, dentro da administração estratégica, a gente tem a questão do planejamento, e ele parece ser fundamental, né, nos negócios, mas há um problema severo aí nas empresas. Como vocês podem perceber, 90% delas não atingem os resultados que foram deliberados, então, mesmo tendo planejamento. Então, o fato de termos um planejamento, de sentarmos, escrevermos para onde vamos, quais resultados desejamos atingir, diz pouco sobre se vamos ou não atingir os resultados, porque o problema não é no planejamento. O problema é a execução.
né? Então, tem planejamentos maravilhosos, as pessoas, né, nas empresas, os gestores costumam sentar lá por setembro, outubro, quando podem, em novembro, no máximo, e fazem planos para o próximo ano e para o ano seguinte. E aí, quando vai verificar, começa a fazer, aí o plano vai para a gaveta. Aí entra o senso de urgência, de emergência, entra o bombeiro. Não sei se isso acontece na gestão eclesial também, mas isso é algo muito, muito comum, de sermos atingidos pelas contingências, pelas situações que emergem no nosso dia a dia. A pandemia, ninguém estava contando no planejamento estratégico de 2019 uma pandemia, nem eu, nem ninguém. Né? A pandemia não estava nos planos de ninguém. E aí, como é que você faz como fazer com os planos? Revisa os planos depressa, faz o que tem que ser feito, revisa as coisas, porque todas as pautas estão tendo que ser revisadas, né? Porque o problema não é adiar os nossos planos, mas é mudar as nossas pautas, porque nossas pautas também estão mudando em função desses acontecimentos. E ter uma sensibilidade para perceber, olha, deixa o plano, vamos deixar alguns planos, né, para depois, vamos revisar toda a pauta, né, da estratégia, do que vamos fazer, e vamos combinar aqui que estratégia é um conceito assim bem tranquilo de se entender conceitualmente, mas é dificílimo de se tangibilizar, né? Muito bem, então, importante mesmo é focar na execução. Fundamental aí para um conceito de estratégia, eu gosto desse conceito, né, que ele lida com a estratégia não como necessariamente um conceito ou definições, mas é preciso que a gente entenda qual é o processo interativo que as organizações têm, independente de quais sejam, com relação a essas dimensões, as pessoas, o ambiente que estamos inseridos, que é o contexto, a organização em si e aí a estratégia. A estratégia seria esse como. A estratégia é o como. Uma vez que nós já temos definições mais ou menos claras de onde queremos chegar, o como é o problema, né? É o como que nós chegaremos lá. Porque dizer nós queremos chegar a tal número, a tal patamar, é fácil dizer aonde que nós vamos, mas como que a gente vai trilhar todo santo dia é o X da questão. E construir essa decisão, esse princípio, todo santo dia, mesmo que estejamos pensando para daqui 1 ano, 10 anos, seja lá quanto tempo for, para o dia seguinte, e hoje a gente está, se nós observarmos empresas, nós todos estamos trabalhando um dia de cada vez. Eu costumo usar muito, eu digo, nada mais apropriado que um dia de cada vez, só por hoje, né? Tipo, são ações assim que a gente tem definições de longo prazo, mas o trabalho nunca se deu tão lógico no sentido de um dia de cada vez. Só um dia de cada vez, porque a gente não sabe, não tem previsibilidade sobre o futuro. Se uma vez a gente acreditava que tinha algum controle sobre a natureza, sobre o tempo, isso acabou, não só para empresários, mas para todo lugar. Então, o presente, né, as ações do aqui e agora, elas estão importando muito, elas estão fazendo muito sentido para quem está acompanhando a trajetória das empresas. Então, eu não sei se vocês estão acostumados a ouvir pessoas falarem sobre o novo normal, eu fico imaginando o que seria esse novo normal. A gente nem saiu dessa situação toda. É impossível a gente predizer com algum grau de certeza sobre como que será
esse novo normal e qual é ele, né? Todas as decisões de natureza estratégica, elas têm essa característica, elas são complexas, elas envolvem incerteza, elas afetam todas as decisões, né, da gestão, incluindo de organizações eclesiais. Então, uma decisão num nível estratégico, ela não pode pegar só uma ponta do fluxo todo da gestão lá no final. Ela pega ela abrange todas as áreas, todas as esferas, porque ela precisa drenar a decisão, o fluxo, a rotina das pessoas. Tudo isso precisa estar muito presente no dia a dia de quem está fazendo a gestão eclesial. Requerem um enfoque, então, integrado, as pessoas precisam se integrar, elas precisam se comunicar, é preciso alinhar, falar várias vezes, conversar várias vezes sobre o para onde e como que a gente quer ir, né? Então, bem fundamental, porque é muito comum nós termos em organizações pessoas que entendem que, vamos imaginar que a paróquia tem que ir para uma direção e tem um outro grupo que acredita que a paróquia tem que ir para outra direção. São duas direções, né, possíveis e tal, mas espera, para onde vão, né? Onde que é esse fluxo? Tem condição de alinhar isso? Quanto mais alinhar, mais velocidade e fluidez a gente tem para a execução. Então, quanto mais desarticulado for uma decisão sobre o como vamos e para onde vamos, mais trabalho você terá com fragmentação, com mal-entendidos, né, com dificuldades de governança. Então, esse momento de sentar, conversar, definir como e para onde é fundamental para que as pessoas tenham clareza, porque aí a direção é a mesma, né? O caminhar é o mesmo, né? E também, claro, na maioria das vezes podem implicar em mudanças importantes, né? Não é um requisito, mas é uma situação comum. Em síntese, a gestão estratégica pode ser compreendida nesses três eixos aqui. Fundamental a gente, assim, sem complicação, tá? No primeiro momento, a gente precisa olhar sempre para o contexto, para as condições atuais, internas e externas, né? O que a gente tem e sob quais condições a gente está afetado. Porque, com relação às condições internas, a maioria das organizações não tem controle. Não tem controle sobre a economia, sobre elementos culturais, sobre o desenvolvimento tecnológico. Essas coisas todas não temos controle. O que a gente faz? A gente monitora isso, acompanha, não deixa isso sair do radar. Essas coisas precisam estar no radar. Muitas empresas perecem, organizações de todos os setores perecem porque elas são focadas demais nas suas questões mais internas e perdem de vista elementos externos que têm influência, só que temos baixo controle sobre eles, né? Então, a necessidade de dar vistas, entendeu? Muito bem, não temos controle sobre isso, mas estamos monitorando, aproveitamos a oportunidade que isso traz, né? Muito bem, o desenvolvimento tecnológico, as tecnologias e tudo mais. Tem uma série de coisas que estão aí à disposição. O que é interessante aproveitar esse fluxo? O que é importante a gente se antecipar, né? Se proteger no sentido de conseguir evitar desgastes e aproveitar oportunidade. Então, contexto sobre condições internas e externas. O segundo momento, depois de observado o contexto, você faz escolhas. A gente precisa fazer escolhas. Para onde vamos? Como é que vamos? Né? Essas condições dizem alguma coisa.
não significa que tem o jeito mais certo de fazer. Não tem, porque se tivesse, a gestão seria um caderno de receita, né? E aí a gente passa o caderninho de receita, ó, faz A com B com C, vai dar D, não tem errada. Não, aí você começa a trabalhar com os elementos internos e externos que você tem, e você percebe que o resultado para uma organização é para outra é outra, para uma paróquia é de um jeito, para outra paróquia é de outro, ou diocese, sei lá em que níveis de gestão que cada um dos senhores está. Mas é preciso fazer uma escolha de direção. Tá? Depois que se fez a escolha, tem que implementar, tem que fazer, tem que avaliar resultado. Não precisa ser um relatório, não precisa ser aquela coisa super complexa, mas precisa ser clara, simples, aplicável, possível dentro daquela realidade, com as pessoas que estão envolvidas, porque você pode ter uma gestão eclesial com mais presença de pessoas técnicas ou não, e às vezes isso não diz muita coisa também, lá. Então, mas é importante ter uma clareza do que se quer de fato, né? Então, aí por que elas estão as três entrelaçadas? Porque a todo o momento nós fazemos essa observação. Não é um negócio que você vai lá, faz um relatório, põe no papel e aí você faz esse fluxo aí. Nananina. E esse fluxo tem que estar muito ativo, porque você vai mudando. Né? Essa é uma outra coisa. Planejamento é feito para ser destruído o tempo todo. Não é algo para ser sacramentado. Entende? O planejamento estratégico pode pode invalidar ele, não tem problema. É um modelo que permite que a gente tenha mais ele na cabeça do que na cabeça no sentido de clareza, de compreensão, do que relatórios protocolares e tudo mais, e pouca efetividade no dia a dia, né? Eu costumo usar a metáfora do seguinte: isso aqui está sempre em movimento, então é como se fosse um ventilador. Nós temos 3 hélices do ventilador. Enquanto elas estão paradas, a gente consegue ver onde está uma hélice, onde está outra, o limite de uma e o limite de outra. Você põe isso para rodar, põe isso em movimento, é a mesma coisa que você ligar o ventilador. Onde é que começa uma coisa e termina outra? Porque isso tudo está muito junto. É essa ideia que a gente tem que ter sempre junto na hora de pensar sobre a estratégia. É o tempo todo pensando como é que estamos, né, em termos de contexto, as nossas escolhas e a implementação. E está toda hora revisando isso, tá? E aí, como é que é esse dia a dia, né? Como é que a gente pode levar isso para um contexto da gestão eclesial, que a gente tem tantas demandas, tantos elementos fundamentais para a existência humana, que é a espiritualidade, né? Que é o cuidado com vários não só símbolos, mas também cheios de significado e de importância na vida humana, na existência humana. Então, vou pedir para vocês que sempre limpem esses conceitos da área de gestão quando vocês forem trabalhar na gestão eclesial. Eu diria que tem alguns conceitos que eu acho que são praticamente assim proibitivos dentro da gestão eclesial, e é preciso que a gente faça essa reflexão, né, dos limites da gestão tradicional para a gestão eclesial. A gente precisa fazer sempre esse movimento, né? E aí eu diria que
alguns termos da gestão estratégica não têm relação ao contexto da gestão eclesial, tá? Pela natureza dessas organizações, né? Dessa estrutura, né? Olhar para a igreja como um negócio, né? Olhar para a paróquia como um negócio, falar de concorrência ou de concorrentes, competição, competitividade, lucros, a gente fala de resultado, mas não fala de lucros, mercado, e a gente vê que tem gente fazendo isso, que tem algumas organizações que estão quase começando a querer usar esses termos com essa restrição toda, público-alvo, atratividade. Então, a gente pode usar outras terminologias que podem ajudar a gente a entender melhor como é que a gente age, mas esses são elementos que, assim, para vocês terem uma ideia, nem eu trabalho com o conceito de concorrente, porque negócios colaborativos, negócios de impacto, preocupados com o impacto socioeconômico das pessoas, não podem acreditar que devem fazer isso sozinhos, né? Então, não deve acreditar. Mercado não nos pertence. Eu nem gosto de chamar de mercado o meu negócio, minha startup. Eu trabalho com pessoas, mercado não é meu. A área de estratégia, quando vocês forem ler sobre estratégia, não se sintam intimidados em descartar alguns livros, porque eles são altamente descartáveis para o meio eclesiástico. Por favor, façam isso não assim sem medo, tá? Porque tem que ter uma preservação de elementos centrais da gestão eclesial. Tá? Então, mas aí tem coisas que a gente consegue fazer e que dão conta disso tudo e que a gente pode se fazer. Eu diria para vocês que perguntas bem fundamentais na gestão eclesial sobre a estratégia precisam se perguntar qual é a missão. Nos negócios, a gente também se pergunta qual é a missão. Uma gestão eclesial também precisa identificar mesmo qual que é a missão. Estamos nos perdendo da missão? Qual que é a verdadeira missão da minha ação numa paróquia, numa diocese, né, com a comunidade? Qual é a missão do que eu, como gestor principal, né, dessa organização que cabe na nossa mão, como que a gente pode definir essa missão, né? Quais as diretrizes, porque a própria igreja ela tem já suas diretrizes, ela diz qual é o passo, qual é a sintonia, qual é o modelo relacional que as pessoas precisam ter, está tudo muito claro, muito, muito possível, é só resgatar esses elementos de novo. Quais os princípios, né? Por quais princípios nós trabalhamos? E escrever, isso é preciso ser escrito, revisado, não só escrito e revisado, mas também falado com quem faz parte da gestão eclesial. Senta, conversa, arruma isso, deixa isso claro, né? Como desempenhamos? O como é tão fundamental quando a gente fala de eficiência, tem que ter clareza desse como. Não significa necessariamente que você tenha que escolher que o como está relacionado ao processo, né? O que é processo? Uma sequência lógica de tarefas, de atividades. Qual é a sequência lógica que cada uma das áreas, né, da gestão eclesial tem? E não olhar também de maneira desarticulada, que é muito comum em outras organizações. Nós temos casos assim, feudos, né? Ao invés de nós termos um processo único de início, meio e fim,
nós temos o feudo. Às vezes é o feudo da área financeira, é o feudo da área comercial, é o feudo da área do marketing. Na gestão eclesial pode ter feudo também. É o feudo das pastorais, é o feudo da parte de juventude, isso, que aquilo. Você tem feudos. Então, quando você trabalha, deixa claro como é que se anda, né? Qual é o tom da dança, qual é o fluxo, e colocar ele num só. E aí as pessoas e as áreas dentro desse mesmo processo. Não um monte de subprocessos que fazem sombra um com o outro, que competem um com o outro. Eu já vi, assim, eu vou falar como eu não trabalho com gestão, não trabalho profissionalmente com gestão, nunca trabalhei na gestão eclesial, mas a gente percebe isso quando a gente convive, porque a comunidade faz parte da gestão eclesial, né? Os fiéis, as pessoas que acessam a igreja, os fiéis são os principais, as pessoas que vão perceber se as coisas estão ou não estão numa mesma direção, né? Então, quando a gente vê que uma pastoral começa a competir com a outra, tem alguma coisa de errado aí, né? É quando você percebe que há disputa por recursos, disputa por recursos. Então, assim, tem alguma coisa que no eixo central não está sendo muito claro. Então, todas as áreas, elas precisam estar numa espinha dorsal do como, que é o processo de início, meio e fim inteiro, orbitando numa definição estratégica, né? E quais os resultados que se deseja atingir, né? A importância de se saber aonde que se quer chegar. O resultado é o que se quer com tudo isso que nós estamos fazendo. Porque, às vezes, a gente não tem muita clareza do que se deseja com o que estamos fazendo. Estamos fazendo feijão com arroz e tal, pá. E aí, onde que você quer chegar com isso? Tem algum objetivo maior? Sei lá, número de fiéis, alguns resultados da missão, eles precisam estar claros para serem perseguidos, porque se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Isso está na Alice no País das Maravilhas, né? Ela já diz, em que o gato diz, para onde você quer ir? Não sei. Então então escolhe qualquer caminho que ele é o suficiente para você, né? Vamos olhar agora, então. Jean, quantos minutos eu tenho ainda? Porque eu pego a palavra e não largo mais. Mais 8 minutos. Tá perfeito, tá dentro. 8 minutinhos. Então, nós temos aí o contexto. Vamos tentar exercitar um pouco essa estrutura, né, da estratégia início, meio e fim, né? Então, nós temos um contexto aí, um contexto em que a messe é abundante e os operários pouco numerosos. Essa é uma situação que é muito comum em todos os espaços, né? Nós temos a pandemia, nós temos pessoas desempregadas, nós temos desigualdades socioeconômicas brutais, cada vez mais agressivas. Nós temos processos migratórios em todos os cantos do mundo e no Brasil não é diferente. Nós temos violência e a pandemia está acentuando esses níveis de violência doméstica, violência contra crianças e violência contra idosos. Quer dizer, iniquidades, né, de gestores em vários lugares, basta olhar para a maneira como as lideranças no mundo têm se comportado, isso me envergonha muito, né? E uma ansiedade generalizada. Isso é um problema nosso, isso é um problema da igreja, né? A espiritualidade,
essa missão, ela tem que contemplar essas coisas. Eu lembro de quando eu era pequena, tinha uma frase que o padre dizia, que um padre lá numa paróquia, quando eu morava bem, ele dizia: vai em paz e que o Senhor vos acompanhe. É mais ou menos assim, a gente não pode mais dizer isso, vai em paz, tipo, vai em paz, né? E que o Senhor acompanhe. Então, vem aqui domingo, de segunda até sábado, você se vira com essa, né? com essa tua vida. Então, essa espiritualidade não serve mais hoje, não é mais possível. Ainda bem que a igreja está trabalhando muito nesse sentido há muito tempo, e isso tem que ficar cada vez mais evidente. Então, todos esses elementos são problemas nossos, sim, são problemas que a igreja precisa ajudar a pensar, a resolver, a apoiar, porque as pessoas estão espiritualmente vulneráveis, elas não estão só espiritualmente, elas estão em muitas vulnerabilidades, e a gente precisa ser esse braço de Deus na humanidade num tempo tão difícil. E a igreja tem esse papel fundamental. A igreja, o pároco, as pessoas que estão lá são esse braço que Deus oferece, né? Então, é um momento assim muito oportuno. A igreja está fechada, tem uma série de situações. A gente vai ter que pensar em saídas para isso, porque a humanidade precisa, né? As pessoas precisam disso, né? E aí, o que acontece? As pessoas estão buscando por espiritualidade. É só você acompanhar aí. Tem gente indo para tudo. Tem crença para todos os gostos. Será que é isso? Será que a gente não pode, sabe, trabalhar melhor com isso para lidar com essa busca de um jeito bonito, de um jeito amoroso, de um jeito que passe o que as pessoas precisam, que conceda para elas a força e o apoio de que elas precisam, porque a igreja ela é articulada, ela precisa ser articulada com a comunidade, né? Então, as tecnologias de comunicação e informação tem que usar, tem que aproveitar, porque elas estão aí a serviço de todos, tá? Tirando proveito quem consegue usar melhor os mecanismos, né? Então, tem que utilizar. O altruísmo dos jovens, os jovens estão ficando mais altruístas, eles estão desejosos. Então, trabalhar com a juventude tem potência, né? A juventude tem potência de mobilização. Quem não viu um jovem querendo mudar o mundo, né? Quem não conhece tantos, olha quantos jovens nós temos no mundo fazendo uma diferença significativa na vida das comunidades em que eles estão inseridos. Se tiver um apoio estrutural, né, que a igreja pode dar, que a Igreja Católica pode dar, isso tem potência, tem condição de reversão, né? As pessoas também estão lidando com a sensação de finitude, então isso está mudando esse perfil, né? Não estou mais por mim mesmo. O não controle sobre a natureza, né? Que essa é uma característica que as empresas, que as pessoas tinham muito de controle, a vulnerabilidade humana, e as pessoas também estão buscando mais confiança do que certeza. As pessoas estão procurando coisas no que confiar do que certezas, respostas prontas. As pessoas estão precisando sentir confiança. Eu não vejo outra fonte de confiança mais potente que seja que a de Deus, né? Que é do amor de Jesus Cristo. Isso tem potência. A hora que um sujeito se apropria dessa certeza, dessa fé, é graça. E aí não há dificuldade que não possa ser superada, né? Então, plantar essa esperança, essa semente de perseverança é papel da igreja, né? A escolha é por unidade, né? A igreja é unidade. Então, né? Eu sou a videira e meu pai é o agricultor, né? Nós somos
nós somos os ramos todos, né? E estamos num barco só, né? Os sacerdotes, consagrados, conselheiros, leigos. Eu não vejo, a gente tem hierarquia, a igreja tem hierarquia, a gente sabe disso, né? Tem toda uma, mas na relação humana ela não pode, ela precisa ser horizontalizada, porque é essa verticalização de relação com os fiéis que afasta muita gente dos templos, né? Assusta, né? Esse Deus que assusta, que pune, que traz o fim do mundo. Não é isso que as pessoas procuram. As pessoas estão desesperadas, elas precisam sentir o amor, a unidade nesse amor, né? A implementação também, eu coloquei aqui, tem, né, essa fala de Jesus Cristo, e eu acho ela tão própria para todos nós, né? Mas quando a gente fala de alinhamento, no que a gente precisa se alinhar? Então, nós temos lá grandes diretrizes. Eu peguei macro elementos, né? O evangelho, as congregações, o carisma de cada uma, o cuidado que cada uma tem, a ponta do evangelho que cada um pega e seguir isso aonde? Nas comunidades, porque é nas comunidades que mora a ação humana, a ação em favor do próximo, né? Esse amor ao próximo se dá numa tessitura da comunidade, né? E vocês são ponte, são grandes conectores dessas comunidades e da ação humana dessas comunidades em benefício e em favor da unidade, né, do Evangelho. E aí, claro, vários elementos aí de gestão, né, a doutrina, os sacramentos, o patrimônio, as liturgias, mas também nessa comunidade está a juventude, está a missão, então estão as famílias, está a comunicação, né? É uma estrutura que está viva, que ela só é viva por conta das comunidades, né? Nenhum templo se sustenta se a comunidade não consegue absorver isso. Então é preciso chegar nesses grupos, né? E eles não, às vezes eles não vêm para dentro dos templos, eles estão em outros lugares. Esse fluxo ele é de busca mesmo, né? E aí, como que na implantação, algumas assim, sugestões, alguns elementos para a implantação dessa missão, dessas decisões, né? A espiritualidade, presença, tem que ter presença, e uma presença espiritualizada, uma presença forte de Deus em todas as ações, a comunicação, o diálogo não é momento, as pessoas elas não estão conseguindo lidar com o julgamento, elas estão precisando primeiro se amar a si mesmo. Tem tanta gente que não consegue sequer amar a si mesmo, que dirá conseguir amar o próximo. Então a gente precisa exercitar o amor pelo diálogo, exercer liderança com jovens, com idosos, com a equipe interna, uma liderança focada na missão, né? Unidade e engajamento, conseguir engajamento não só interno, mas também de todos, né? E aí, a última parte, que é a parte da avaliação e governança, é tão difícil. Olha só, eu peguei aí uma foto que ilustra bem como é que a gente está hoje, né? As ovelhas têm bastante poeira, está tudo perdido, tem muita coisa perdida, está tudo muito confuso. Como é que a gente lida com tudo isso, né? Então, o que avaliar? Como acompanhar essa missão? A transparência, fundamental a transparência na gestão. As pessoas sempre precisam saber para onde estão indo os recursos, como que eles estão sendo
geridos, né? O economato, se for preciso auditoria, faz auditoria, né? Para zerar, para ajustar, para tirar qualquer, né? Para organizar. E os conselhos, a presença dos conselhos, né? Então, seguindo esses elementos aí de avaliação constante do interno e externo, as escolhas, né, pela missão, pelo que se busca, a definição de resultados e aí o acompanhamento constante disso, você tem uma gestão estratégica que favoreça a atividade eclesial. É isso, basicamente isso. Eu deixo aqui meu contato para quem quiser trocar algumas ideias, e inclusive eu tenho a Nobis, e nós trabalhamos também com atividades relacionadas à inserção socioeconômica, com apoio de empresas, e a gente pode conversar e também visualizar possibilidades de se ajudar, né? A gente está presente em todo o Brasil, então é algo que dá para a gente trabalhar nesse sentido. Eu agradeço imensamente a audiência de vocês, né, de cada um dos senhores, e me coloco aí à disposição para conversar. Ótimo. Estou aqui com várias perguntas, colocações, eu fiquei aqui me segurando. Vamos lá, tem algumas perguntas. O Birajara Ramos, eu não sei se ele é sacerdote, ele pergunta o seguinte: como dar o pontapé inicial para a montagem desse processo de gestão inicial, né, de gestão eclesial? Acho que ele quer dizer isso. Tá. O Birajara. O Birajara é o seguinte: o caminho se faz caminhando. Eu não lembro quem já disse isso, mas o pontapé inicial é começar a fazer. Primeira coisa, senta e escreve, pega aquela tríade, análise de contexto, escolha e alguns elementos. Pega aquelas questões que eu coloquei lá, senta e começa a escrever. Aí vê como é que está a tua estrutura, que estrutura você dispõe, né, para a gestão eclesial, seja da paróquia ou da diocese, né, de qual área. Aí senta para conversar, precisa sentar para conversar, não presencialmente agora, em função dessas situações, mas a gente consegue fazer isso tranquilamente por meios digitais. Ter muita clareza dessas coisas. Não precisa ser complicado, mas precisa ser compreensível, né? Precisa ser execuível, né? Precisa ser dentro da realidade, que tenha uma intenção muito forte, um propósito muito forte de convergir com a missão, né? Primeiro com a missão da Igreja Católica, depois a congregação, e aí olhar para a comunidade, porque cada comunidade tem uma fisionomia, né? Tem comunidades que não têm problemas não têm aparentes problemas com fome, né? Mas podem ter outros problemas relacionais na família. Então, cada comunidade olhar com cuidado para a comunidade entender qual é né? Como que essa missão poderia acontecer de maneira mais efetiva, junta, quem sabe, né? Não tenha receio de pedir apoio, né? Em todas as paróquias tem gente, né, que está disposta a se engajar, né? Talvez não com aquela frequência, mas é preciso contar com o que as pessoas têm, porque as pessoas elas vêm com o melhor que elas têm, né? Elas vêm com alguma disposição, por mais limitada que seja,
elas vêm com alguma disposição. E começar a lapidar essa pequena disposição já vai ampliando, né? Você vai congregando. Né? Então, hoje, né, professora, assim, eu acho que assim, integrando isso que a senhora falou, eu acho que as pessoas hoje têm uma sede de conhecimento e a disposição delas, uma série de ferramentas para buscar esse conhecimento que antes não existia, né? sim. Então, eu acredito, e aí já linkando com uma pergunta aqui de uma participante em relação aos idosos, por exemplo, você percebe hoje uma disseminação da informação onde não há mais restrições, inclusive de idade, onde você vê pessoas de 70 anos aprendendo a utilizar um smartphone, usando o WhatsApp, conectando numa live, porque aprenderam com os netos essa integração das idades, né, das diferentes gerações. Isso é bem interessante. E aí, unindo essa pergunta, essa colocação, tem uma pergunta da Tayane que seria o seguinte: como estabelecer um planejamento estratégico em meio à pandemia para ser presença virtual entre os fiéis em uma comunidade com os fiéis mais idosos e com baixo acesso à tecnologia? Exatamente, E a gente também pode ter dentro de uma não são só os idosos, e eles estão trabalhando mais, mas sabe quem que conecta o idoso? O idoso, ele tem aquela vontade, ele sabe que está lá, mas quem faz o idoso acessar a internet? É a família. Geralmente é o neto. Então, você tem que ter um trabalho lá com o jovem, porque é ele quem vai fazer a primeira conexão. É o neto que vai fazer, Instagram. Abrir o Instagram, mostrar, olha, vó, aperta aqui, clica colar, né? Segue padre aqui para poder assistir a missa, né? Exatamente. Então, você precisa contar, você precisa pensar nas pessoas, não como grupos isolados. Nosso grupo é de idoso. Não, ele está inserido num contexto social, ele está inserido numa família, ele tem um jovem que pode estar por perto, uma filha, né, que é mais tecnológica e tudo mais. Então, você precisa, para chegar no velhinho, você precisa ter esse suporte que é essa ponte que é a família. E isso é bem interessante, porque daí uma vez que o velhinho está, por exemplo, que a pessoa idosa está lá com um zap, consegue compartilhar isso que aquilo, está lá na família. É claro, rola tudo que é informação, mas a palavra continua lá. E nós temos hoje o quê? Uma necessidade muito forte de avivar a igreja doméstica. Então, e a pandemia proporcionou. A pandemia está fazendo com que isso tenha que voltar. Então, é um caminho que vai e volta, porque o jovem ajuda a vovó a se conectar na internet, a vovó se conecta com o padre, e a vovó dá conta de disseminar informações dentro da família. Né? Então, ontem fiquei tão feliz, eu recebi um podcast de um padre, nunca vi ele tecnológico, de repente ele me encaminhou às 6 horas, é o seguinte, igreja, né, família, vamos rezar aqui, tipo, puxa vida, olha só. Quer dizer, ele chegou na minha casa sem precisar estar presente. A gente sente eles lá, porque a gente sente quando um sacerdote quer estar presente. Ele se empenha. O áudio sai com alguns barulhinhos e tal. Isso não é problema. Isso nunca foi problema. É melhor feito do que perfeito, né? Nesse caso. Exatamente. Não precisa ter uma baita equipe ao seu dispor para fazer uma live, para fazer os cortes, os vídeos. Não. Manda ver com o que você pode fazer e isso vai, né? E aí você vai melhorando, conta com ajuda, assim como a pessoa idosa pode contar com o jovem que está por perto.
né, os sacerdotes também podem contar com isso. Nós temos aí quantas paróquias que são geridas por sacerdotes com mais de 60 anos, né? Então, há essa dificuldade. Então, é preciso que se busque um apoio no sentido de mostra aqui a tecnologia, não precisa criar repulsa com a tecnologia. Sim. Então, uma coisa que eu acho interessante, eu falei no último Conexão em relação à pandemia, é que a pandemia, inclusive eu escrevi um artigo no nosso blog, que o subtítulo é o seguinte: o vírus que nos empurrou para sairmos do tempo. Ou seja, na verdade, o vírus nos proporcionou uma visão nova da evangelização que nós não tínhamos. Por exemplo, a gente acreditava que... Olha só, na década de 90, nós tínhamos uma igreja que dizia que a missa pela TV ela poderia prejudicar a participação do fiel na missa presencial. Em 2020, nós temos uma igreja que escreve um documento oficial validando o fiel assistir a missa online, porque era a única opção que o fiel tinha para esse momento. Então, é uma mudança de comportamento grande e que, na verdade, aí a professora trabalha também com tecnologia e que é a visão que nós, enquanto empreendedores, temos da tecnologia, que é a tecnologia me aproxima do meu público, da minha persona, daquela pessoa que eu quero estar próximo. Então, agora depende de como eu faço uso disso. Se eu vou fazer só a transmissão da missa sem estratégia, ou se eu vou fazer essa transmissão da missa para que o fiel depois vá presencialmente experimentar daquela experiência que ele viveu no primeiro momento virtual. Né? A liturgia ela pode ser, ela é a mesma, né? Só mudou a transmissão. E aí, né, a liturgia ela também precisa passar a olhar um pouco para essa realidade, né? Quando a gente fala o fiel ele não está mais ali na tua frente, no banco, ele tá na cozinha, ele está ouvindo sozinho, ou ele está com a família, ele está mais introspecto, não está. Claro, o ideal seria ter toda a conjunção de quietude, né? Concentração e meditação em todos os mistérios, mas é preciso acessar, construir isso dentro das casas, porque eu frequentava a igreja toda semana e eu via missas durante a semana. Isso já era uma prática minha, era um cotidiano meu. Isso não matou minha saudade, minha vontade de, assim que puder, de eu estar na igreja junto com as outras pessoas, vivendo aquilo tudo. Professora, então, eu vou trazer, né, uma outra pergunta que tem mais algumas aqui. Qual seria a indicação neste tempo, nesses tempos diante... calma aí, deixa eu só entender aqui. Qual seria a indicação nestes tempos diante da pandemia, eu acho, de fazer um planejamento inicial? É um pároco novo, então ele foi transferido agora. E aí, como seria fazer essa sondagem, né? Já que a gente não está num período de presença física, mas de presença virtual, né? Vai ter que... Vai precisar acontecer nesse mecanismo aí, quem sabe o trabalho seja tão fecundo quanto, né, presencialmente, ou até mais. Vai depender muito de como você conduz a palavra para as pessoas, né? Porque a palavra tem força, né? E, assim, a disposição, né? Uma disposição aberta, não hierárquica, né? De espiritualidade, né? Então, sem preocupação também com se tem... Eu vejo muito assim algumas pessoas se preocupando com o número de seguidores. Não, fica tranquilo, a gente não precisa... As métricas Jesus de vaidade, nunca se preocupou com o número de seguidores, né?
ele se preocupou muito com a quantidade de pessoas que realmente estavam compreendendo a mensagem dele e dispostas a dar sentido vivo para essas coisas. Então, a gente tem que também tomar um certo cuidado, porque não estamos falando, abre um canal no YouTube, um canal no Face, isso e aquilo, e aí vira pop, né? A gente sabe que na igreja não há pop, não há, né? Se a gente pega, né, Nossa Senhora, o padre, qual foi o padre que nos abençoou? O Padre Everton. Everton, Padre Everton. Maria tem tem 2, 3 citações de Maria e ela sempre em silêncio, exceto no Magnífica. E sempre que alguém reza o terço e reza o terço, quando você vê, você está com Jesus. E é uma grande, na verdade, é uma grande evangelizadora no tempo dela. Exatamente. E atualmente, né? Muitas pessoas vão para a igreja por causa dela, né? Ela nunca chamou atenção para si, ela chama atenção para a mensagem, né? Para Jesus Cristo. Então, se a gente fizer isso com esse propósito, eu não tenho dúvida de que Santa Teresa d'Ávila já sempre diz, Deus nunca deixa de pagar bem quando você realiza com essa intenção realmente focada na mensagem e não no mensageiro. Esse é o X da questão. Você é o mensageiro, né? E o que importa é a mensagem, não você. Né? Você virar expressivo na paróquia, você virar pop, isso foge um pouco dessa... Gente, a gente está chegando no final. Eu vou só pedir o Diego, que é um colaborador nosso, vai colocar para vocês alguns links de materiais sobre planejamento estratégico na evangelização. Por providência de Deus, a Domini já escreve sobre isso há uns 6 anos ou até mais. E nós temos e-book, infográfico, planilha, com todas as etapas básicas para desenvolver um planejamento estratégico. Então, você pode entrar lá, é material de graça. Como diz ditado, até injeção na testa é legal quando é de graça, né? Então, está lá disponível para quem quiser esses materiais, tá? É o passo a passo mesmo de como fazer. O Diego está colocando os links ali no chat, tá certo? Teria várias perguntas ainda ali, mas a gente precisa encerrar porque às 11 começa a próxima palestra, cujo tema é planejamento e controle orçamentário, qual a sua importância e como ela é essencial para superar a crise econômica na vida pastoral. Então, é um professor também da faculdade, é o professor Dr. Henrique, ele é formado pela Universidade Federal do Paraná, é doutor em contabilidade pela Universidade Federal do Paraná, certo? Então, você não pode perder, o link não é esse, você vai sair dessa sala, porque a gente vai salvar essa palestra para depois disponibilizar, mas você vai entrar numa outra sala que provavelmente você já recebeu o e-mail com ela, ou também por WhatsApp, certo? Se você não receber, você pode chamar ali a Ana, que é quem manda por WhatsApp, ou entrar no nosso site, lá tem um botão do WhatsApp, você pode pedir por lá. Estou colocando também já aqui o link, então se você já quiser ir para a próxima, já entra ali, tá bom? Professora, muito obrigado, eu adorei, achei assim, eu teria várias perguntas, inclusive eu fiz algumas anotações aqui bem interessantes, mas para mim, assim, uma das coisas que mais marca essa palestra é o fato de que pensar a gestão eclesial, pensar a estrutura organizacional da paróquia fora de um contexto profundamente evangelizador é o grande erro que nós cometemos, às vezes, em muitas comunidades paroquiais, porque o nosso negócio, na verdade, é evangelização. Nós somos chamados a evangelizar e quando nós perdemos esse foco, todo o resto vai por água abaixo. Eu tenho um cliente
aí um spoiler, inclusive para os padres aí de algumas que vai ter as palestras sobre isso, mas eu tenho um cliente, por exemplo, que chegou para mim e disse assim: Jean, nós tivemos um aumento da arrecadação da paróquia em plena pandemia. E aí ele disse: nós, na história do santuário, nunca pagamos todas as nossas contas com o dízimo. Sempre os eventos, foi necessário. Esses últimos 2 meses nós pagamos, e o mês de maio ainda sobraram aproximadamente 15 mil reais. E aí eu disse: mas o que aconteceu, né, para que vocês tivessem esse resultado financeiro tão importante, porque é importante para a comunidade, a gente sabe, né, não dá para trabalhar e evangelizar sem dinheiro. Aí o rapaz disse o seguinte: o santuário nunca esteve tão perto das pessoas, nós havíamos esquecido que nós somos uma igreja e que nós precisamos estar perto das pessoas. Então, quando ele falou isso, eu disse: cara, eles entenderam tudo, né? Eles entenderam tudo, porque esse é o fato. E eu tenho clientes que estão desabando a arrecadação, e aí eu vou perguntar: gente, e aí, o que estão fazendo? Não, nada, a gente está esperando, o padre pediu para esperar. Olha a diferença de quem não esperou no meio da crise de quem espera. A crise passa, a crise está aí. O que eu vou fazer com ela? Eu posso usar ela a meu favor, naquele contexto, no cenário, ou eu vou simplesmente... não vou nem dar bola para ela, eu vou parar, porque se ela não der bola, né? Oi? Ficar lamentando, né? Eu me paraliso, né, diante da crise. Então é isso, gente. Os slides vão ser disponíveis depois. A palestra também... Oi, professor, pode... Deixa eu chamar o senhor. Eu só quero... aqui, isso que você e a professora acabaram de falar, eu só quero compartilhar algo que eu acho que vocês também devem ouvir, e ouvir muito isso. São diversas pessoas que dizem assim: esse ano já foi. Esse ano já era. Eu digo: como assim, né? Esse ano já foi, esse ano já terminou. Como assim, né? Um ano inteiro para você crescer, produzir e novas perspectivas e aprender coisas, né? Exatamente. O ano não foi. Na verdade, por exemplo, eu digo aqui na Domus, depois da pandemia, eu trouxe ela aqui, ó, abracei ela e disse: vem cá, bora, vamos caminhar junto. Você tem um ciclo, não tem? Pois esse ciclo eu vou estar junto com você. Nós vamos caminhar junto. Mas você não vai ser minha inimiga. Eu vou aprender com você. Esse é o segredo. Nós podemos olhar para o inimigo e dizer assim: cara, eu vou te ignorar e eu não vou querer aprender nada com você. Não tem aquela história que às vezes você quer ser uma pessoa melhor, você vai conviver só com gente igual a você? Não. Eu vou conviver com pessoas que são diferentes de mim. Elas vão agregar para mim, né? Então, quando eu olho para o desafio e eu trago ele para perto de mim, é mais fácil de conhecer ele, né? Tem um ditado que diz que você precisa trazer o inimigo para perto para conhecer ele e poder atuar contra ele. Então, eu acho que essa é a experiência da pandemia, assim, de trazer para perto do contexto evangelizador, e nós não termos medo de gerenciar a nossa comunidade neste tempo. Esse tempo tem um aprendizado gigantesco para nós, né? Eu vejo clientes que estão assim se superando no trabalho de evangelização. O próprio Padre Everton, que é nosso cliente aqui na assessoria do dízimo, eles têm feito um trabalho lindo, inclusive o Conexão, acho que foi no Conexão Evangelizar, eles decidiram fazer um curso online sobre anúncio querigmático. Olha que coisa linda. E aí, tipo assim, nunca iriam fazer isso antes da pandemia, ou iriam fazer presencial. Então, essas experiências são extraordinárias. Então, acho que a gente precisa olhar para a pandemia sem medo e, na verdade, ter maturidade emocional para lidar com ela, né? Eu acho que, na verdade, nós gestores, e aí eu coloco como empreendedor, a professora também que é empreendedora, o padre, o Irineu que coordena o curso ali, nós, diante de coordenarmos equipes, de gerenciarmos uma instituição, uma organização, diante da crise, primeiro a gente tem aquele choque, né? Eu tive esse choque de 15 dias, que eu, junto com a minha terapeuta, a minha mentora, dizer: gente, eu estou desesperada aqui, mas eu não posso mostrar isso para a equipe, tá tudo certo, nós vamos superar o negócio, mas naquele primeiro momento você fica em pânico, né? Mas aí você vai, pede a Deus a graça, com toda a tua capacidade de criatividade, de inovação, e aí você tem que dar passos, não adianta ficar parado, né? E aí por isso que a gente está aqui no Conexão, porque a gente não parou, né, diante da pandemia.
esse tipo de evento nunca iria existir antes da pandemia. Pode ser que eu nunca teria tido esse momento de desenvolver isso e a gente ter essa experiência linda, por exemplo, dessa palestra com a professora. Então, eu acho que a pandemia ela pode ser uma colaborativa nesse momento. Né? Certo, gente? Eu agradeço a todos. A gente mandou ali a lista de presença para você assinar. Eu já vi que teve várias pessoas que assinaram, para que você possa receber o certificado. Nós vamos disponibilizar o certificado por palestras ali, então você que só vai participar de uma ou de duas, enfim, a gente não se preocupe que você vai receber o certificado, tá bom? A professora está colocando o site da empresa dela ali para você ter acesso, também as redes sociais dela. Professora, se puder colocar para a gente divulgar. Eu vou colocar, sim. Uhum. O site da Dominus ali o Diego já colocou. Nós temos o nosso Instagram, nos segue lá. Uma coisa importante, gente, nós estamos lançando hoje um curso chamado Evangelização Digital para Paróquias. Então, você que deseja fazer o curso, é um curso totalmente online, onde você vai ter ali acesso às aulas. A gente está abrindo a turma e quem está participando do Conexão tem um super desconto que vale muito a pena. E aí eu vou botar o link ali, se você quiser já adquirir o curso, ele está disponível na plataforma da Hotmart. Então, você pode comprar lá. As aulas começam no dia 16, se eu não me engano, aqui está lá a informação, mas você já pode comprar agora por um precinho bem baixinho, porque os alunos do Conexão têm essa oportunidade, porque vocês estão inscritos no evento, tá bom? Beijos, abraços. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu só me despedir do público. Obrigada pelos feedbacks. Eu estou acompanhando aqui alguns feedbacks. Gostei de saber que trouxe informações que acessaram algumas chaves importantes. Se precisarem do meu apoio para levar isso para frente, contem comigo, não hesitem. Eu deixei no chat meu telefone, os sites e tudo mais, para a gente continuar conectado, né? Uma vez conectado, o tango uruguaio diz queda para sempre, né? Uma vez conectado, queda para sempre. Uma vez que a gente está ligado, é para sempre. Então, desejo a todos vocês uma jornada de palestras muito produtiva, muito inspiradora. Obrigada pela oportunidade desse momento e que Nossa Senhora consiga dar a força de que cada um de nós precisa para seguir essa missão, que é uma missão necessária no mundo, e que o Espírito Santo, não se canse da gente, dos nossos pedidos. E eu sempre tenho para mim uma situação, quando eu começo a lidar com as pessoas e às vezes há um desgaste, né, Jean? Às vezes não é como a gente gostaria que fosse, tudo mais. Eu empresto o amor de Jesus Cristo. Eu digo, olha, humanamente vai até aqui, será que você não tem como? Me empresta o teu amor, e ele sempre está disponível, porque a perseverança é uma questão da gente querer e uma questão da gente buscar. Então, perseverar mesmo na pandemia. O ano não acabou, a gente tem muita coisa para fazer e coisas para fazer à altura da pandemia, né? Esse que é o X da questão. A pandemia ela pede esforços redobrados, não recolhimento, fechamento, a não ação. A pandemia pede ação, né? Ela pede ação, uma ação bem fortalecida. Esse é um momento muito potente mesmo, que Deus pode
fornecer muita graça para quem conseguir espalhar. Eu acho que os sacerdotes, tenho para mim que os sacerdotes são as pessoas mais queridas de Jesus Cristo. Então, acho que o que vocês fizerem, ele vai oferecer toda a força que vocês precisam para vocês conseguirem fazer com que a voz dele seja ouvida no meio do rebanho, mesmo que numa confusão toda. Um bom dia, um abençoado dia para todos nós. Gente, muito obrigado mais uma vez, professor Irineu. Nós nos encontramos, então, na próxima palestra, que começa daqui meia hora, certo? Às 11 horas. Então, toma um café, vai no banheiro e volta, porque, ó, as palestras é tudo nesse nível básico, como a professora Cláudia, com tanta propriedade, ministrou já para a gente, já deu para sentir como vai ser o nosso dia, né? Então, imagine aí, se você não recebeu o link, eu estou mandando agora aqui para você rapidinho já. O Diego coloca ali, Diego, bem rápido o link da palestra, por favor, para a gente poder encerrar a sala aqui. Aí você tem o bate-papo, então você entra ali, clica e já vai direto para a sala, tá bom? Que a gente já vai se encontrar lá. Como o Zoom trabalha com salas separadas e a gente precisa gravar todas elas, ó, tá ali, o Diego acabou de colocar, tá bom? Beijo no coração, vocês vão ver o dia inteiro, então não tem jeito, vai ter que me suportar, viu? Beijão, tchau.